Sejam todos bem-vindos ao podcast ERA Educação Radiológica Avançada. Aqui você tem segurança nos seus exames radiológicos através do conhecimento. Meu nome é Thiago, eu sou médico radiologista. Meu nome é Karen, eu sou enfermeira. Meu nome é Giovanni, sou técnico de tomografia. E hoje a gente está com um grande convidado aqui, o Pedrão, Dr. Pedro, para falar um pouco para a gente sobre o Novembro Azul, o que é essa data, qual é a importância, qual é o impacto na sobrevida e todas as outras dúvidas. Pode se apresentar, Dr. Pedro. Meu nome é Pedro Nogueira Moncessian, sou médico radiologista. Radiologista abdominal, fiz pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e eu vou falar um pouquinho, foi um prazer o convite, vou tentar falar um pouquinho da minha área de especialidade, um pouquinho aí sobre a campanha do Novembro Azul. Bacana, Pedrão, bacana. Muito bom, novembro nós estamos aí, né, sequência do Outubro Rosa, que é o cuidado com a mulher. E aí estamos agora em pleno Novembro Azul, né? Porque homem também é papo de homem, saúde também é papo de homem. E esse movimento, ele se surgiu lá em 2003, na Austrália, através do dia 17 de novembro. Então, o dia 17 de novembro é considerado aí o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, e esse movimento aí de promoção à saúde do homem, da prevenção do câncer de próstata, começou lá atrás, em 2003, na Austrália. E esse movimento, ele foi ganhando corpo, ele foi se expandindo aí mundialmente hoje. Então, o mês de novembro ficou decretado como cuidar da saúde do homem, com foco principalmente na questão da prevenção ao câncer de próstata, que hoje é o segundo maior motivo de câncer no homem, segundo dados aí do Instituto de Câncer. E aí, estamos aí para falar um pouquinho disso. Mas começando a entender um pouquinho, Dr. Thiago, fala pra gente da parte de anatomia, né? Que tem muita gente que fala, mas o que é próstata? Onde está correlacionado com o quê? Vamos começar a falar um pouquinho da anatomia, porque temos aí conhecedores da área da saúde que está nos assistindo e também temos paciente. Mas, antes de tudo, não podemos deixar de lembrar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Curta nosso vídeo, se inscreve em nosso canal, pode nos assistir via YouTube, pode nos ouvir via podcast, nos siga para você ter conteúdo de qualidade e um conhecimento de relevância. Vamos lá, Dr. Thiago, falar um pouquinho da anatomia. Bom, legal, pessoal. A próstata é um órgão, uma glândula do sistema reprodutor masculino. O radiologista geral tem bastante intimidade com a próstata no exame ultrassonográfico, né, Pedro? A gente é obrigado, em vários exames de aparelho urinário masculino, medir o tamanho da próstata, ver se é uma próstata compatível com a idade do paciente. A gente lembra, o radiologista geral, que a próstata tem aquela zona central, né, Pedro, a zona periférica, o peso dela sempre estimado em 20 gramas, e é facilmente acessado pelo exame de ultrassom, pela via transabdominal, e quando a gente precisa de algum detalhe mais específico da próstata, ou até uma intervenção, a gente faz pela via retal, né, Pedro? E falando um pouco agora mais da patologia prostática, são poucas as patologias prostáticas, né, Pedro? Basicamente, o exame que nós fazemos da classe médica é para triagem de neoplasia. E às vezes, quando tem sintoma, já é um quadro mais arrastado, né? Você poderia falar um pouco para a gente dessas patologias principais de próstata, quais são os sintomas, o que você vê na área não só do radiologista geral, mas dando um passo à frente da área que você faz? É o seguinte, em relação na maioria dos casos, né, por exemplo, a gente falando, né, das patologias, né, o que mais costuma ter é a prostatite, né, que é a inflamação da próstata, né, na maioria das vezes ela é infecciosa e muitas vezes bacteriana, e a outra opção, que é muito frequente, é a neoplasia de próstata, que é até o motivo da gente estar reunido aqui principalmente, né.
A neoplasia de próstata, na maioria das vezes, tanto a prostatite pode ter como sintoma, pode ter sintomas urinários, né, disúria, né, polaciúria, como se fosse uma infecção do trato urinário. Já a neoplasia de próstata, na maioria das vezes, é uma doença assintomática, na imensa maioria das vezes. Sim. Quando elas apresentam sintomas, como você já tinha comentado, já são quadros mais avançados, né? Então, alguns sintomas que a gente conhece, né? Então, alguns sintomas de prostatismo, né? Que a gente fala que são sintomas urinários. Então, o paciente começa a ter jato urinário fraco, começa a não conseguir esvaziar completamente a bexiga, então fica com polaciúria, ou seja, vai várias vezes no banheiro fazer xixi, né? E aí um pouquinho logo já enche de novo, volta a fazer. Outro sintoma que é comum é a noctúria, né? Que faz parte disso, porque ele acorda à noite para fazer xixi várias vezes, né, durante a noite. Sim, então recapitulando, pessoal, para os iniciantes aqui da área da saúde, fala para nós aí o sintoma desses termos médicos que a gente usou, Pedrão. Então, a disúria. A disúria, que seria a dor ao urinar, né? A ardência, a dor para urinar, né? A polaciúria, que é fazer xixi várias vezes ao dia, de pouquinho, né? Em pouca quantidade. Sim, a noctúria. A noctúria, que seria acordar à noite para fazer xixi, né? E com frequência, né? Legal. São basicamente esses 3 tipos de sintomas aí. Exato, são esses sintomas prostáticos. Na maioria das vezes eles estão relacionados à hiperplasia benigna da próstata, né? Que é uma condição benigna, né? E é muito comum com o avançar da idade. A zona de centro transicional da próstata, ela tende a aumentar, hiperplasiar, e ela está em íntima relação com a uretra prostática, né? E aí ela comprime isso, e aí o homem tem dificuldade de urinar, né? E por isso o jato urinário fraco, essa dificuldade de esvaziar completamente. Já a neoplasia prostática, na maioria das vezes, ela acontece na zona periférica. E aí, muitas vezes, para dar sintoma, ou ela tem que estar mais avançada, e aí ela invade a zona centro-transicional, né? Ou, raramente, ela já surge da zona centro-transicional, que pode acontecer, apesar de menos comum também. Sim. Ô, Rômulo, depois coloca pra gente, aqui no vídeo do podcast, uma figura da anatomia prostática com Legal. A uretra passando no centro da próstata e a próstata em volta da uretra, para o paciente, para o colega iniciante na radiologia ter noção quando cresce, dá o sintoma, qual é o sintoma, né, de compressão extrínseca da uretra prostática, com todos esses sintomas que o Dr. Pedro falou. O Dr. Thiago falou do ultrassom, né, por via abdominal e via retal. Além do ultrassom, tem algum outro exame para a próstata? Então, aí tem sim. Assim, no manejo inicial da próstata, o mais comum é a ultrassonografia mesmo, como a gente tinha comentado. Então, a ultrassonografia transabdominal, que a gente faz por via suprapúbica, né, por cima na barriga, ela já é o método mais fácil, mais comum e assim muito útil para a gente conseguir medir a próstata, estimar o volume dela, né? E com o volume a gente identificar, favorecer aí se tem sim para paciente que já tem quadro urinário, né, de hiperplasia benigna de próstata e tudo mais. Outra forma é a ultrassonografia por via retal, né, que é transretal. Essa cada vez mais é usada quando eu vou guiar a biópsia, né? Para detecção de nódulo, ela não é tão boa, né? Apesar de ser melhor do que por via alta, né? E para medir, ela mede tão bem quanto por cima, sendo que por via transretal ela é bastante desconfortável, é um exame bem que os homens não querem, né? Aí, além disso, a gente tem a ressonância magnética de próstata, que é um exame que cresceu muito nos últimos tempos, né? Então a gente consegue, inclusive com a ressonância, estratificar tanto no estadiamento, quando eu já sei que tem doença, né, quanto estratificar o risco desse paciente ter uma neoplasia clinicamente significante, né? E aí, eventualmente, em uma biópsia, eu já fazer uma biópsia direcionada para aquela área que seja mais suspeita, né? Então a ressonância cresceu muito nesse contexto. Outros métodos, como tomografia computadorizada, né,
ajuda no estadiamento, né? Cintilografia, então paciente já com doença metastática, PSA alto, né? Pensando em metástase óssea, a cintilografia ajuda muito, né? E outros exames de medicina nuclear, né? Como o PET. Hoje o PET, tanto o PET-CT quanto o PET-RM, com um marcador específico que a gente chama de PSMA, que lembra até o PSA, mas é diferente, ele é um marcador muito específico para a próstata e ajuda muito no estadiamento quanto reestadiamento, aquele paciente que teve uma recidiva e a gente quer saber o local, né? E o PET com PSMA revolucionou aí essa área médica no controle aí, no pós-tratamento aí da neoplasia de próstata. Que legal. Doutor, nessa área da saúde do homem, é comumente a gente saber que o homem sempre deixa para depois o seu cuidar, né? Porque ele sempre tem que manter a família, tem que trabalhar e nunca dá tempo. E aí, quando se fala em câncer de próstata, que tem que ir no médico, tem que fazer o toque retal, existe aí crenças que nós temos ainda na sociedade, por mais que se divulgue a importância desse cuidar, desse exame. Se pensarmos aí num homem já meia idade, 40, 50 anos, que é quando começa aí já esse processo de rastreamento, como o doutor disse. Temos aí diversos métodos de imagens, mas por onde começar? Qual que seria o primeiro método que para se fazer o rastreio? É anual, é bianual? E aí depois disso, como que se prossegue aí? Como que se suspeita, né? Para a gente pensar aí. É legal, e é sempre um tabu, né, essa questão. Sim, muito grande. Principalmente do exame digital retal, né, que é o toque retal, né, para o homem. Mas assim, então, o screening em geral, né, tem algumas variações, mas assim, a Sociedade Brasileira de Urologia indica, né, fazer o screening em homens em geral a partir dos 50 anos de idade, ou a partir dos 45, quando tiver antecedente familiar positivo, e isso é paciente de primeiro grau, né, familiar de primeiro grau com neoplasia prostática, raça negra também, aumenta até 30% o risco de neoplasia de próstata. Então, são duas condições que a gente indica, que a Sociedade Brasileira de Urologia indica esse rastreio mais precoce, né, a partir dos 45. A partir dos 40, se raça negra, ou se já tem algum caso, tem que ser câncer de próstata ou qualquer tipo de câncer na família. Neoplasia de próstata. Tá. Então, se eu tenho a minha mãe que tem câncer de mama, sou homem de 40 anos, não entro nesse grupo, não. Vou só entrar com 50 anos. Exato. Então, é 45 e 50, né? Certo. Na maioria das vezes, a neoplasia prostática, ela é esporádica, né? Apesar de ter esse antecedente familiar ajudar muito. Em quase 10% dos casos, são raros, são hereditários, né? E aí esses casos, às vezes, são aqueles que acabam evoluindo com doença paciente mais jovem e tal, né? Que a doença tipicamente é do idoso, né? Então, 70%, mais comum mesmo. 70% das neoplasias de próstata são acima dos 65 anos, por exemplo. E dos exames, o principal ali é com o urologista, que é o exame digital da próstata, que é o toque retal, e o PSA. Esses são os principais exames. Que é um exame de sangue simples, né, doutor? Agora, a pergunta que não quer calar. Tem impacto na mortalidade os testes de triagem que hoje a gente faz, que é preconizado? Então, assim... alguns exames que a gente tem, até exames genéticos, aí tem alguns nomogramas, são usados, né? Principalmente naqueles pacientes na pesquisa de rebiópsia, o paciente já tem uma biópsia e ele foi negativa, tem um risco meio aumentado, então tem alguns marcadores genéticos que ajudam a favorecer ou não o risco, né? Então, nessas condições, ela pode ser usada. Tem até alguns, eu não lembro o nome, e aí pode ser feito sim, né? Traz benefícios, mas nesse contexto. Mas como população em geral, né, saúde pública, aí a gente a maioria dos urologistas acabam não fazendo. Sim, e toque e PSA. Toque mais PSA reduz a mortalidade? Tem impacto ou você não tem esse dado aí? Então, eles dizem que reduz a mortalidade e a sobrevida do paciente, né?
Porque, em geral, com o screening, como tem muitas dúvidas até se deve se fazer screening ou não, né? Então, a sociedade americana, a sociedade europeia, né, NCCN, dizem parâmetros diferentes, né? Então, por isso, o screening ele deve ser individualizado, né? E a gente está falando aqui principalmente da orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Mas mostra-se que aqueles pacientes que têm o screening, têm diagnóstico precoce e têm menor morbimortalidade. Sim, legal. E são exames indolentes, né? São indolentes. São exames de fácil acesso, seja para quem tem aí saúde privada ou não, consegue ter esse acesso aí. E quanto qualquer tipo de câncer, já sabemos, quanto mais rápido eu realizar esse diagnóstico, eu suspeitar maior chance de tratamento e de cura também. E aí pensando, doutor, passou aí primeira triagem, PSA e o toque retal. Quando que partimos para uma biópsia, uma ressonância, alguma coisa assim, outros exames aí de diagnóstico? Aí, tendo alteração nesses exames, né? Aí sim, então, além do PSA, né, o valor do PSA total que a gente também tem as frações do PSA. Então, tem o PSA livre. Então, fração alta desse PSA livre em relação ao total favorece benignidade. Então, são alguns parâmetros que ajudam o urologista. Outra coisa que a gente usa também é a densidade do PSA. Né? Então, esse valor desse PSA em relação ao volume da próstata, né? Então, quando a densidade é alta, ou seja, o PSA é muito alto em relação à próstata, que é pequena, esse risco de malignidade aumenta também, né? Então, são fatores que vão ajudar, né, o colega a definir risco e seguir com a propedêutica, né? E aí, nesses casos, né, o exame que tem que ser mais feito é a ressonância magnética de próstata, multiparamétrica de próstata. Legal. Ela ajuda muito, tanto para a gente... Então, nos exames que a gente consegue estratificar que esse paciente tem baixo risco, entendeu? Muitas vezes a gente evita uma biópsia desnecessária, né? Que traz uma morbidade, às vezes, eventual quadro infeccioso, sangramento urinário e tudo mais, que podem ser complicações do procedimento, apesar de ser simples, né? E aí eu evito, deixo retardo essa biópsia, né? Ou se tem uma lesão muito suspeita, aí eu vou além da biópsia, que seria a biópsia randômica, eu vou procurar aquele fragmento daquela área que está mais suspeita, então eu aumento a minha acurácia do exame. E tem alguma relação, doutor, o câncer de próstata com câncer de bexiga, por exemplo, de testículo, alguma coisa, ou não? É até legal você falar, Giovanni, assim, de fator de risco nem tem tanto, sabe? Mas é legal porque a gente sempre fala de Novembro Azul, fala de próstata, né? E tem as outras neoplasias urológicas que a gente tem que lembrar também. Então, o trato urológico é grande, né? Então, tem suprarrenal, tem rim, tem o sistema coletor, pelve, ureter, tem bexiga, né? A próstata, vesícula seminal, pênis, testículo, né? Então, além dessas que fazem parte são órgãos genitais masculinos, tem os que as mulheres também têm. Então, suprarrenal, rim, pelve, ureter, né? Bexiga, né? Então, assim, de marcador, só aqueles casos que têm alguma suscetibilidade genética para várias neoplasias, né? Mas de fator de risco não tem muito essa diferença. Um fator de risco que é muito comum entre as neoplasias do trato urinário é o tabagismo. Esse é bastante frequente, então, tanto para a neoplasia renal quanto para a neoplasia do sistema coletor, então, neoplasia urotelial, pelve, ureter e bexiga, o tabagismo oferece um risco bem aumentado, então chega até 7 vezes mais risco do que aquele paciente que não fuma, né? E aí tem outros fatores de riscos específicos de algumas neoplasias e tal. Legal. É até legal o doutor falar isso, que ele estava comentando hoje com a Karen, a respeito de um rapaz bem novo, ele faleceu com metástase, ele deu entrada no pronto-socorro, a gente fez uma tomografia de tórax, aí foram investigando, ele já tinha metástase, mas o primário era no testículo. Aí ele contou que ele não foi procurar porque ele tinha vergonha, que chegou ao ponto.
Sim, é comum. Exato. Nessa sociedade, por isso que a gente bate muito na tecla do Novembro Azul, que a maioria das vezes são neoplasias que em estágios iniciais, né, Poderia ter sido evitado. evitado e diferente. Ô Pedro, agora na mama a gente tem a classificação BIRADS, que a paciente pega lá B0, B1, a doutora Rafaela veio aqui com a gente, explicou que fica tranquilo, B1, B2, B0 você tem que aprofundar a investigação. E na próstata, como que é essa classificação, como ela chama, quais são os níveis? Poderia dar pra gente aí uma explicação melhor? O Colégio Brasileiro, o Colégio Americano de Radiologia, ele tem tentado cada vez mais padronizar tanto nomenclatura, né, para que todos os médicos de imagem em geral do mundo falem a mesma língua, né, e estratificar risco para as diferentes neoplasias, né. Isso começou com o BIRADS, né, com a mama, né, a gente viu no podcast com a Rafaela, e isso foi se estendendo para outras áreas, né, e hoje a gente tem também na próstata, né, e aí ele tem o nome de PIRADS ou PIRADS, né, e o parâmetro é mais ou menos semelhante, a gente não tem o 0, né, mas são cinco níveis de estratificação. Então a gente tem o PIRADS 1, onde eu falo que esse paciente ele tem muito baixa probabilidade de neoplasia clinicamente significante, né? Depois no 2, baixa probabilidade, um 3, que seriam achados indeterminados para neoplasia prostática clinicamente significante, um 4, que seria alta probabilidade, e um 5, que seria muito alta probabilidade. Sempre pela ressonância? Isso, sempre pela ressonância. No caso do PIRADS, né, ele só é usado pela ressonância. Tá. E aí eu vou usar tanto parâmetros de imagem da multiparamétrica, né, que tem vários parâmetros, como também as dimensões da lesão para definir isso. E com isso também ajudar o colega urologista a traçar a melhor conduta para esse paciente. Ok. E aí, de acordo com essa classificação, doutor, isso muda alguma coisa? Olha, é anual que eu devo fazer esse acompanhamento? Dependendo do resultado, esse tempo pode aumentar ou diminuir? Como que é? Em relação, em geral, não. Quando a gente tem, aí vai depender muito da rotina clínica mesmo, né, do colega urologista, havendo a necessidade de fazer, repetir, entendeu? Então, se tem uma lesão suspeita, muitas vezes essa lesão vai para a biópsia, né, para ser confirmada, né, ou descartar aquela lesão. E se não tem nada, então PIRADS 1, 2, muitas vezes o paciente vai ser seguido, né, e eventualmente, se o PSA começar a aumentar muito, entendeu? O PSA livre fica alterado, a densidade, a gente vai refazer exame pensando em que tenha surgido algo, né? Na verdade, é um conjunto aí de exames e dessa análise. Exato. Se a gente pensar em fechar diagnóstico, seria biópsia, doutor? Podemos afirmar isso? Exato, a biópsia sempre vai fechar o diagnóstico. E em relação ao segmento, né, tem alguma condição hoje na próstata que a gente chama-se vigilância ativa, né? Que é seguir pacientes com neoplasia prostática que tendem a ser mais indolentes. Então, quando a gente fala na biópsia, né, tem uma classificação, que é uma classificação que a gente chama de Gleason, e ela vai variar aí na malignidade de 6 até 10, né? E aí, nesses Gleason 6, que são Gleasons mais inferiores, muitas vezes, que sugere uma lesão bem indolente, muitas vezes para evitar sobretratar essas pessoas, que muitas vezes elas não iam ter uma morbidade significativa ou mesmo morrer pela neoplasia, elas iam acompanhar aquilo por muito tempo, e decidiu-se seguir vários desses pacientes. Então, às vezes, os pacientes estão com um Gleason baixo, né? Toque retal normal, PSA baixo, muitas vezes esse paciente vai ser seguido e segue por ressonância magnética e os exames de físico e laboratorial, né? Sem precisar de um tratamento, apesar dele ter um diagnóstico de neoplasia, por exemplo. Que legal. Então, nem todo paciente que ele dá positivo vai depender muito do grau dele para definir se vai ser uma cirurgia, uma quimioterapia, ou eu posso sim ter casos que eu vou fazer um acompanhamento aí só com os exames de imagem. Que legal, interessante. E fala um pouquinho pra gente agora, Pedrão, das principais complicações pós-cirúrgicas. Então, fiz um toque, deu alterado, fez biópsia, Gleason alto, que é o resultado anatomopatológico, foi para prostaté.
Comenta um pouco pra gente como que é esse procedimento de Prostaté, quais são as principais complicações, a porcentagem, se deve se preocupar o paciente ou não, se vale a pena fazer ou não, ou manter a vigilância ativa. A cirurgia prostática, né, é uma cirurgia grande, né, a cirurgia de rotina, aí, quando ela é indicada no tratamento da neoplasia de próstata, é a prostatectomia radical, né, então é uma cirurgia agressiva, né, e que eventualmente complica, né, então tem algumas complicações que são descritas. É legal que, assim, com a evolução das técnicas cirúrgicas, essas complicações têm cada vez se reduzindo mais. Então, antigamente se fazia a prostatectomia aberta, né? Hoje, depois de um tempo, já começou a ser feito por via videolaparoscópica, então o pós-operatório desse paciente é menor, o risco de complicações, sangramento, precisar de bolsa de sangue, infecção, pós-operatório, até ele voltar à atividade diária é menor. E hoje a gente tem, que são as cirurgias minimamente invasivas, e hoje a gente tem a cirurgia robótica. Ela tem trazido muitos benefícios nesses casos, né? E das complicações que a gente estava falando também, é uma delas e que os pacientes têm bastante receio, né? Que é a impotência sexual, né? Esse é o grande medo, né? Se eu morrer de câncer não tem problema. Exato. Mas se não funcionar, aí vai ser muito sério, né? Eu sei bem o que é isso, que o pessoal não se cuida por conta disso. E aí, doutor, é verdade ou é mentira isso? É mito ou verdade? É fato ou fake? Mas pode acontecer, entendeu? É uma complicação descrita. Então, com essas técnicas minimamente invasivas, esse risco vai diminuindo cada vez mais. Então, a cirurgia robótica trouxe muito benefício nesse contexto. Então, como o feixe vascular nervoso passa muito próximo da cápsula prostática, na hora de ressecar, eventualmente ele acaba sendo lesado, né? Então, isso pode acontecer. Então, nessas cirurgias, a cirurgia robótica, o médico trabalha sentado no robô, e o robô, ele faz os mesmos movimentos que ele faria com uma pinça, só que com as extremidades distais chegam a medir até 5 milímetros de tamanho. Então, é um negócio muito delicado e assim, e que traz muito benefício. No questão curativa, todas as cirurgias têm uma porcentagem semelhante, mas nessa questão do pós-operatório, das complicações, essas cirurgias minimamente invasivas têm trazido cada vez mais benefícios, assim, né? Legal. E todo diagnóstico positivo, doutor, que necessita de tratamento, ele é cirúrgico? Não. Então é isso que a gente falou. Então a gente tem essa possibilidade. A gente pode seguir esse caso, tem um glicemia baixo. Radioterapia. Existe a possibilidade da radioterapia, e a radioterapia pode ser radioterapia externa, né? Então por fora, o campo, ou a braquiterapia, que são aquelas sementes que o médico insere na próstata, né? E aí ela faz um efeito radioterápico ali local, né? O radioterapeuta faz. Que mais? Tem quimioterapia, o bloqueio hormonal também, né? Então essas neoplasias muitas vezes elas têm relação hormonal, então com o bloqueio deixa de crescer, aumenta a sobrevida, exato, principalmente para as mais avançadas, né? Exato. Então, e assim, temos assim, e provas que não temos o porquê não se cuidar, né, doutor? Exato. A questão do rastreio é fácil, acesso tem em todo lugar, o diagnóstico consegue se fazer de uma forma precisa. Nem todo diagnóstico positivo ele é cirúrgico, que às vezes é o grande medo, mas existe aí uma porcentagem que dá para fazer só acompanhamento, uns são cirúrgicos e todos esses outros métodos que o doutor disse. Então, assim, às vezes o medo do que vai acontecer, eu tenho medo de cirurgia, eu não quero tirar a próstata, então o medo acaba deixando de ir atrás. Então, assim, não precisa, porque existe aí um leque de possibilidades que aí vai de cada caso que o médico assistente vai poder ver. Exato. É bem por aí. Legal, pessoal. Legal, Pedro. Obrigado pela presença. Você queria deixar alguma mensagem final aqui pra gente antes do jabá da Karen? Queria deixar uma mensagem? Não, eu acho que é nossos médicos, parceiros, nossos pacientes. Sim,
Lembrar que a gente está sempre à disposição, né, tanto dos pacientes, na orientação do que a gente for possível ajudar. Muitas dessas orientações, o médico clínico, o cirurgião, né, o urologista vai ser a pessoa ideal para orientar, né, mas no que for possível que a gente possa ajudar, a gente vai estar sempre à disposição, né. Dúvidas em relação a exames de imagem, né, dos laudos, a gente está sempre à disposição. Né, sempre à disposição também dos colegas urologistas, tiverem dúvida, o achado da ressonância é um pouco discordante do PSA, do toque retal, a gente está sempre aqui à disposição para discutir, né, para a gente traçar a melhor conduta para o paciente. E é isso, foi um prazer participar do podcast. Legal. E aí, cara, o que você tem a dizer? Novembro Azul, porque saúde também é papo de homem. Eu acho que isso é a nossa mensagem final. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. É um prazer ver lá aqueles joinhas subindo, curtindo, respondendo. Estamos recebendo muitas perguntas dos podcasts anteriores. Estamos fazendo questão, às vezes não dá tempo de responder lá na hora, ao vivo, mas o pessoal tem mandado no privado. Então você, técnico de raio-x, você biomédico que faz ressonância, não entendeu alguma coisa, você colega radiologista, pode mandar aqui. Nós vamos atrás do Dr. Pedro, ele vai responder com muito prazer para você. Se inscreva no nosso canal, nos assista no YouTube, nos escute lá na academia. Você também vai na academia, né, doutor? Você também é do grupo dos bombados. Então vai lá na academia, escuta nosso podcast, né? Logo, logo vai estar lá com o nenê no colo. Enquanto o nenê chora, você escuta o podcast, responde nossas perguntas. Vai ser um prazer levar conhecimento de qualidade para você. Era Educação. Fazemos questão de te atender. Obrigada. Obrigado. Obrigado.